Informática. Então, assim, a gente tem desafios enormes, sabe, pela frente. Enorme, principalmente em pequenas cidades, assim como Periquito. Eu vou fazer, como eu disse, você falando aí, você nunca foi candidato a nada, não tem expressão política, mas não vai nessa não, muito pelo contrário. Se eu te contar a minha história de como é que eu fui eleito deputado, você vai achar o trem mais engraçado. Faça um resumo pra gente. Eu vou fazer, ué. Ou você pode falar apanhado mesmo, porque não tá com pressa. Não, com pressa não. A primeira dama tá aí ao lado aí. A gente já há algum tempo, nós estamos nessa militância e era focado para eleger o presidente Bolsonaro, né, como de fato aconteceu. Então, aí no final de 2017, chegou um coordenador da campanha regional lá do Bolsonaro na região de Governador Valadares. E aí detectou-se que estava faltando candidatos que tinham esse perfil de direita, né, liberal econômico, e realmente não tinha. Aí no grupo lá dos QGs que eu participava, já vieram, né, as sugestões, me pediram para ser candidato, que eu analisasse tudo. Eu falei, eu não quero não, quando eu passei para a reserva da PM, eu troquei de atividade, eu trabalhava em gestão de instituição de ensino superior. Aí só que eles falaram, não, mas você tem um perfil, coronel da PM, você tem uma história aqui na região. Tá. Eu falei, vou pensar. Eu pensei, conversei com a família, minha mulher que está aqui, meus meninos, eles falaram, você já ajudou alguns a ser eleito? Vai então agora, a turma está querendo. Então aí em fevereiro, mais ou menos, janeiro, eu aceitei ser pré-candidato pelo PSL, para compor a chapa, né? Eu falei, eu posso ajudar sendo candidato. Só que mais adiante, nesse meio do caminho, eu tive um problema de saúde e eu desisti, entendeu? Eu fiz algumas atividades de pré-campanha, poucas, nesse período, né, até julho, mas eu desisti, mas não contei para a turma, não, que eu tinha desistido. Deixa eu fiquei quieto, né? Trabalhando ainda em outra atividade. Mas só que foi aproximando, foi chegando perto das eleições, aí começou a apertar, ou vai, não vai, está sumido, não está vindo e tudo. Aí quando chegando em julho, no mês de julho, eu falei, agora eu tenho que decidir. Aí refleti muito em casa, pensando, falei, eu assumi um compromisso, eu acho que sendo candidato eu posso ajudar o Bolsonaro mais ainda do que se eu não fosse. Eu falei, eu vou cumprir o combinado, eu fiz promessa, então eu vou ser candidato. Aí efetivamente, eu tomei a decisão de ir em julho, faltando um mês e pouco para começar a campanha, começou em 16 de agosto. Aí a partir daí que eu fui, né, ativar a rede social, que tinha sido criada para isso e tal, eu fui ler as pesquisas com mais atenção, né? Então eu falei, se é para ser candidato, é difícil ser eleito, né? Mas já que pode ser, né? A gente acreditava que tinha uma possibilidade. Mas aí eu fui trabalhar a realidade dos números para ver qual a chance que eu teria, como é que eu deveria ser a minha atuação. Se pegar as pesquisas daquele período ali, que foram feitas em abril, março, maio, o Bolsonaro, a gente acreditava, e as projeções indicavam, que ele iria para o segundo turno com 30% dos votos. Acabou indo até com mais, né? Isso vocês. A gente acreditava diferente. Mas eu tinha que fazer um planejamento realista, né? Eu não podia, não era a vontade minha que fosse com 100%, mas era difícil. Falou, ele vai chegar com 30%, vamos trabalhar com isso. E aí tinha uma pergunta nas pesquisas, que sempre um dado que era muito importante, sobre a certeza do voto. Quando perguntava para o eleitor do Bolsonaro a convicção dele, a certeza do voto, ele dava mais de 90%, quase 95%, era voto decidido e garantido. Ele votava mesmo e não mudava o voto, nos outros não chegava tanto. E um outro dado que estava lá é que entre 50% a 60% desse eleitor convicto do Bolsonaro, ele falava que votava no candidato que o Bolsonaro indicasse, no candidato do Bolsonaro. Bom, aí minha região ali, Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, eu calculei os municípios, todos uns 150 municípios, não contei Vale do Aço.
calculei, falei, isso aqui vão votar 800 mil pessoas, 30% disso é 240 mil. Então, 240 mil. 50%, 60% falou que vota no Bolsonaro, então de 120 a 150 mil vota aqui, vai votar no candidato do Bolsonaro, e sou eu esse candidato. Aí eu consegui presencialmente ir em 60 municípios, durante o período de campanha, né, 51 dias, 50, um pouco mais. Minha mulher me acompanhava, e... Nessas horas uma boa esposa. Não, aí é fundamental. Aí o que acontecia? Eu seguia o que eu acreditei, falei, eu estou indo atrás do voto do Bolsonaro. Então lá eu dizia com muita tranquilidade, não deu para eu passar aqui, mas se eu tivesse passado aqui, alguém teria me ouvido dizer, falou, ó, eu não quero voto do PT. Pode votar no candidato que vocês quiserem. Eu estou aqui atrás do voto do eleitor do Bolsonaro. Em todos os lugares, rapaz, aqui começava a brotar gente de tudo quanto é lado. Me dá seus papéis que eu vou distribuir para você aqui. Então, aí eu falei, opa, então a pesquisa está certa, eles estavam esperando. Aí a minha rede social, meus filhos cuidaram. E com o conhecimento eles desenvolveram a mesma técnica que o Trump, guardadas as devidas proporções, né, gente? Na rede social do Trump tem 1 milhão. A gente chega lá, mas guardadas as devidas proporções, eles utilizaram as mesmas técnicas que o Trump usou na rede social dele para ganhar a eleição americana, entendeu? E aí aconteceram alguns episódios que foram chaves. No dia que o Bolsonaro sofreu a tentativa de assassinato da facada, aí os meninos lá procurando na rede social, eles viram, aí tinha um professor renomado que deu aula aqui em Valadares, nesse lugar, o cara deu aula para meus filhos. Aí eu não lembro exato o comentário dele, mas ela disse assim, tinha que ter morrido mesmo, esse fascista, não sei o que e tal. Esse comentário desse professor renomado. Aí esses caras, meus filhos que cuidavam da rede social, ficaram lá verificando como é que eu iria me portar em relação a esse comentário, e tinham outros também, né? Aí eu fiz um vídeo só mostrando que esse professor, que deu aula para os meus filhos, disse isso, li, tal. Eu falei, ó, ele deu aula aqui em Valadares, em outra cidade, deu para o meu filho, por que mais ele não está falando para os seus filhos em sala de aula? Bom, certo é que depois de 3 dias esse vídeo chegou para mim, vindo lá do Rio Grande do Sul, então, aí a rede social começou a ter um alcance muito grande em decorrência disso. Aí uma amiga minha, que hoje trabalha no gabinete comigo, que é a Carol Heller, que é de Valadares, a Carol veio lá dos Estados Unidos para participar da minha campanha, e ela já chegou com um vídeo, né, do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, já me apoiando, entendeu? Já joguei aquilo na rede. Aí depois nós fomos lá em Belo Horizonte receber o Eduardo Bolsonaro, que ele tinha uma agenda lá, conversando, conversa vai, mas a Carol, nós fomos na agenda com ele, era lá na casa do Eduardo Costa. Aí nós ficamos lá na casa do Eduardo Costa, almoçando, bebendo cerveja dele, que ele é muito bom anfitrião. E eu podia jurar que eu não era crente, velho. E ele cantou pra gente ainda, ele cantava pra gente e tal, pediu voto pra mim, gravou, pedindo voto e tudo. E faltando 3 dias para a eleição, aí antes disso, aí começou a acontecer um fenômeno. As carreatas na região, o pessoal já queria que eu participasse, entendeu? Eu falava, gente, eu só posso ir em 3 carreatas. Aí eu ajeitava as datas, eu ia uma na parte da manhã, uma no meio do almoço ali, e outra na parte da tarde. Porque às vezes me queriam nas carreatas todas. Fizeram talvez a maior carreata de Minas Gerais, em Valadares. Então, não, aquela foi potente, né? Aí faltando 3 dias para a eleição, o Bolsonaro ainda convalescendo, né, da facada, da tentativa de assassinato. A Carol fez um contato com ele não estava atendendo, só estava atendendo o círculo mais próximo dele ali, de amizades e tudo. Ela falou com ele e ele não fez isso para ninguém, mas fez para mim, gravou um vídeo para mim. Faltando 3 dias para a eleição, me apresentando, pedindo votos aqui em Minas Gerais e tal. O resto é história. Na hora daquela facada eu estava fazendo uma transmissão no computador, aí de repente vem a notícia na Globo News. De repente vem a notícia. Vou cortar esse Globo News aí, tá? Não, Aí de repente me vem a notícia. Eles são bem. Rapaz, eu peguei o telefone.
Não, você nem água não. Eu peguei o telefone e comecei a fazer uma transmissão a partir do telefone no canal. De repente, 1.900 pessoas assistindo ao mesmo tempo. É o caramba, velho. E eu comecei a falar, de repente eu comecei a chorar ao vivo. Ué, então foi legal. Você tá igual eu, então, mano. Foi legal. Eu dormi mais cedo. Hoje eu vejo aquele vídeo lá no canal e caramba, velho, como é que eu pude? Chegou a ter 2.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo, mas foi muito bom, velho. Na verdade, no momento daquela facada, a gente teve a certeza de que o Bolsonaro, se ele não morresse, seria o presidente da República. Naquele momento ali... Ele causou uma comoção tão grande. Quem estava em cima do muro já veio. Já defendeu. Então essa é a história. Então assim, na política tradicional que se praticava aí, né, até antes dessa eleição, eu jamais teria chance de ser eleito deputado, né? Mas uma tecla que eu sempre bato aqui é que o político, geralmente ele tem uma tendência a se recusar a cobrar, a se recusar a aceitar ser cobrado, em razão do fato de ele precisar comprar aquele apoio para chegar ao poder. No caso do senhor, ficou muito caro para o senhor se eleger? Não, gastei o mínimo necessário, que tem despesa, por exemplo, você tem que pagar advogados. Bolsonaro precisou pagar pelo apoio do senhor? Não, Bolsonaro eu fui de graça para ele, aliás, eu paguei para ir para ele. Nós também pagamos para fazer campanha de graça. O motivo da minha pergunta é o seguinte, coronel. Hoje, sabendo que o senhor não pagou para ter a votação que o senhor teve, e que o senhor não recebeu do Bolsonaro para fazer campanha para ele, ou para ajudar ele a se eleger, ou para se candidatar do lado dele, se de repente o Bolsonaro se transforma num Lula da vida, em relação à corrupção, coisa que a gente acha praticamente impossível, graças a Deus, mas se de repente isso vem a acontecer, o senhor mudaria de roupa para cobrar? Oh não, se o Bolsonaro fizer isso, ele vai ter que ir para cadeia. Eu não vou compactuar com É exatamente o que eu tipo falo. De coisa, não. Mas por quê? Porque o senhor se candidatou pelo PSL, sem pagar e sem receber. Nada. Aí fica mais fácil aquela liberdade do eleitor exigir que o senhor faça o trabalho do senhor, que é legislar e fiscalizar, e fica mais fácil do senhor cobrar do presidente, que é executar. Com muita tranquilidade, entendeu? Que eu digo, nós que chegamos lá na Assembleia e em outras Assembleias do Brasil e lá no Congresso, chegamos com a bandeira da direita, do PSL e do Bolsonaro, que a gente tem que diferenciar e ao mesmo tempo saber o que une essas três coisas. O PSL é o partido que acolheu o Bolsonaro, que acolheu nós que somos de direita. É o partido ideal? Não, nunca foi, mas é o partido que cumpriu com a palavra. Então, se a gente conseguir agora mudar o PSL e realmente transformá-lo efetivamente num grande partido de direita, que ótimo que seja. O Bolsonaro é porque é aquela pessoa de referência que trouxe para nós e reavivou esses valores que a gente defende, que é valor de família, de tradição, de propriedade, de segurança pública, de proteção das pessoas, né, de defesa do Brasil, de austeridade com gasto público, de combate às ideias de esquerda. Eu sou um combatente das ideias de esquerda ferrenho, em todos os momentos, porque, infelizmente, o Brasil talvez tenha sido o país em que o gramscismo mais encontrou acolhida, sabe? E as pessoas, realmente, elas foram cooptadas. A grande maioria é inocente e útil, que nós temos que mostrar para ela, falar, tem um caminho aqui que é diferente. E tem uma parte que são de intelectuais, de burocratas, de aproveitadores, que utilizam esses inocentes para... A ideia era tentar implantar um projeto de poder aqui que, graças a Deus, não deu certo. Graças a Deus, graças ao Bolsonaro, graças ao PSL, graças às ideias de direita e graças ao smartphone. Isso aqui uniu a gente só. Antes eu falava, pô, eu não concordo com isso, mas eu não tinha onde repercutir. Aí com esse negócio aqui, rede social e tal, aí eu comecei a conectar com o William, o Ellison, o cara lá pensa igual, daí nós somos a maioria. Então nós não gostamos dessa safadeza que a esquerda quis implantar aqui. Hoje, as nossas escolas, pô, eu tenho dó dos meninos na escola, só. O que eles estão passando? E dó também de professores, não daqueles que são doutrinadores, esses não, sabe?
mas na maioria, a educação brasileira e a cara do patrono, né? É o Paulo Freire. Então, se fosse uma lei estadual, eu iria apresentar um projeto para revogar, para cancelar o Paulo Freire como patrono da educação brasileira, porque isso é uma porcaria, né? Não vou falar outras coisas, você tem seus ouvintes aqui. Então é isso, eu acho que pela primeira vez a questão ideológica numa eleição foi muito relevante. Nós descobrimos que nós não estamos sozinhos, né? E graças a Deus hoje a grande imprensa ela não mais pauta e influencia como fazia anteriormente, porque hoje nós temos condição de checar a informação da Globo, da Veja, do Estadão, da Folha de São Paulo, O Globo, né, do jornal O Globo, do Estado de Minas aqui. E a gente também produz conteúdo, ó, nós estamos produzindo conteúdo. As pessoas estão nos assistindo, o que nós estamos conversando aqui. Vão ter muitos interessados, outros vão entrar lá e vai xingar a gente, normal. É parte. Tenho publicações, né, textos, vídeos, que vão de 1.000 a 250 mil visualizações, dependendo do momento, do texto e tudo. E eu tenho por... não é compromisso não, mas eu acho que eu não posso fazer. Eu não bloqueio ninguém. Então entra lá... Mas quando é uma ofensa muito grave, muito fora de propósito, aquela pessoa que fica só te batendo? Oculto o comentário e tudo, ou se é uma coisa muito maliciosa, com ameaça e tal, mas eu não me lembro de ter bloqueado ninguém até hoje. E a turma de esquerda do PT entra lá, de risco pau, eu discuto com eles, porque é importante você ter esse debate. Porque antes a gente não podia debater, só prevalecia uma ideia hegemônica. Aí, num ambiente que só uma ideia prospera, isso vai ficar pobre, como de fato o Brasil ficou pobre. Uma ferramenta de defesa que eu usava bastante durante a campanha, eu sou o tipo de pessoa, quando eu visto a camisa de alguém, é para defender com unhas e dentes. E foi assim o caso do Bolsonaro. Demorei para falar, eu sou Bolsonaro, mas quando eu falei, aí de repente o pessoal vinha, você vai votar num presidente da República que está lá 7 mandatos e não fez nada. Eu, graças a Deus que ele não fez nada. Se tivesse feito, ele estava na cadeia hoje. Graças a Deus, se tivesse eu não estava votando nele. Entendeu? De repente, ele ficou lá 28 anos, mas defendendo, lutando e sendo perseguido pelas coisas que a gente esperava que os nossos políticos fizessem. Ele foi o único e assim, realmente... Ele batia, ele cobrava, ele brigava, ele apanhava, mas deve ao Bolsonaro muito, porque o Bolsonaro, desde que está lá, ele sempre foi um político de direita, sempre conservador. Um momento ele foi mais nacionalista, dependendo da situação, mas tendo que fazer escolhas naquele momento lá, achando, ó, esse aqui, eu sempre falo, esse aqui é menos pior, né? Estava num ambiente, um cara sozinho. Então, assim, ele tem meu respeito demais da conta. Eu fui candidato para ajudá-lo. Inicialmente não me passava pela cabeça a possibilidade de ser eleito, é que a gente não avaliou esse ambiente. E assim, dessa mudança que se avizinhava, né, com o critério ideológico presente de direita, aí nós descobrimos que o Brasil é maioria direita, é conservador, é cristão, defende valores de respeito, de moralidade. Só que, aonde é que a nossa desvantagem? É porque nos ambientes onde a gente prepara as pessoas e difunde as ideias para isso, nós não somos maioria, aliás, nós nem estamos lá dentro, que são as universidades, as faculdades, as escolas de ensino básico, de ensino fundamental. Nos projetos sociais. E nos projetos sociais e na imprensa. Então você vê, nós estamos aqui um povo todo de direita, conservador, maioria, venceu uma eleição, só que se não fosse isso aqui, nós não existiríamos ainda. Então, só por enquanto, nós estamos com rede social e estamos enfrentando praticamente de igual para igual os grandes órgãos de imprensa. Estou tendo uma batalha todo dia lá, porque a esquerda defende, fala que não tem doutrinação nas escolas. Eu falo, mas vocês estão de brincadeira? É claro que tem, nós sabemos que tem. Sabemos de alunos que são perseguidos, porque se ele não fizer o trabalho de acordo com aquele viés ideológico de esquerda, ele não recebe a nota. Ele não passa de ano. Ele, lá na sala de aula, se ele falar algo que seja relacionado a ideias de direita ou ao presidente Bolsonaro, ele é perseguido lá dentro, ele sofre bullying.
E de professor, e muitas vezes de alunos também. E isso aí, né, nesse ambiente